foi inaugurado em 1958 e até meados da década de 2000 ele era o principal meio de transporte para aqueles que se deslocavam pelo meio aéreo aqui na região da Zona da Mata. Até que em 2011 foi inaugurado o aeroporto Itamar Franco, entre os municípios de Goiânia e Novo, e esse aeroporto então ele começou a incorporar os voos comerciais, ficando para o aeroporto da Serrinha os voos de aeroclubes e de particulares. Bom, e nesse aeroporto, recentemente, a partir do ano de 2017, começaram a haver alguns casos que me levantaram curiosidades, como alguns sistemas. Esse, por exemplo, ocorrido em outubro de 2017, a aeronave de um hospital aqui da cidade, aeronave particular, ela teve um incidente na pista após o pouso, então ela atravessou a pista, teve uma excursão de pista. 3 meses depois, em janeiro de 2018, um incidente envolvendo um monomotor P56 Paulistinha do Aeroclube, a bordo estava um instrutor de voo e um aluno. E o último, talvez o mais emblemático, envolvendo aí um artista famoso internacionalmente, que veio fazer show em Juiz de Fora, foi em maio de 2018, com a aeronave César 560X, uma aeronave a jato. Essa aeronave ela teve também uma excursão de pista na hora da decolagem, então ela caiu da pista, ela não conseguiu levantar voo. Então, algumas coisas que foram pensadas a respeito disso foram: por que isso pode ter ocorrido? Evidente que existem órgãos de aeronáutica que levam em conta essas investigações e são órgãos regulamentados que têm esse caráter, né, essa habilitação. Mas para mim aqui, eu resolvi fazer um ensaio no pavimento para ver se poderia ou não, né, ter alguma correlação. Claro que não tenho também, né, habilitação para fazer um laudo completo sobre esses casos que tem muitas causas envolvidas. Então, o objetivo desse ensaio foi analisar a macrotextura do pavimento através do ensaio da mancha de areia e a microtextura através do ensaio do pêndulo britânico. Mas primeiro, o que seria a macrotextura e a microtextura do pavimento? Todo material, toda a superfície, ela tem rugosidades. Se nós formos comparar, por exemplo, essas paredes aqui com essas mesas, todas elas têm rugosidades. Ainda que essa mesa pareça ser muito lisa, ela tem micro rugosidades. Então, a macrotextura, ela é a rugosidade que ela vem do relevo entre os agregados, entre as bricas, entre as pedras que elas têm no pavimento. Essas rugosidades, elas quanto mais afastadas estiverem um agregado do outro, ela é uma macrotextura mais aberta, então você tem um relevo maior, uma profundidade maior entre os agregados. E a microtextura, por sua vez, ela se refere à superfície de cada agregado. Então, ela será uma microtextura mais lisa se essa superfície for menos acidentada e mais rugosa se essa superfície ela for mais áspera. Bom, há uma diferença então entre a microtextura e a macrotextura, que é no comprimento das suas ondulações. A gente entende que elas são ondulações, elas são rugosidades, só que a microtextura ela representa rugosidades de até meio milímetro e a macrotextura de meio milímetro até 50 milímetros. Então, para a gente conseguir encontrar padrões para realizar esses ensaios, fomos procurar um referencial teórico com base nas normas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Esse aqui é o Manual do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários. Não é uma norma, mas ele tem caráter de sugestão. Então, é um material que a ANAC propõe para que os agentes, as operadoras dos aeroportos, elas possam estabelecer medidas e parâmetros para que eles consigam construir, executar e fiscalizar as obras dos aeroportos. E além disso, a gente tem o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que tem diversos regulamentos. Um deles, no caso da nossa edição, é o REBAC número 153, que ele fala justamente sobre aeródromos, operação e manutenção deles. Existem outros REBACs que falam sobre outros temas relacionados à aviação, quantidade máxima de quilos que uma aeronave pode suportar, comunicação entre aeronaves, etc. Mas no nosso caso aqui, envolvendo a parte de engenharia civil, nós nos ativemos ao REBAC 153, que fala sobre 2 tipos de pavimentos, basicamente, o pavimento rígido e flexível. Esse pavimento rígido de uma pista de concreto de cimento Portland, lá nos Estados Unidos, e o nosso caso aqui de estudo é um pavimento flexível, feito de concreto asfáltico. Também concreto, né? Muitas vezes se fala pista de concreto, mas as duas são concreto. Apenas essa que é chamada de concreto de cimento Portland e essa outra de concreto asfáltico. A aderência entre as superfícies ela é conceituada por esse REBAC, esse Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. E ela significa a propriedade física caracterizada pela força de contato entre os pneus da aeronave
e a superfície da camada de rolamento do pavimento. Essa aderência entre pneu e pavimento é o que vai gerar a segurança da operação da aeronave, uma vez que aproximadamente 70% dos acidentes que envolvem aeronaves eles ocorrem no momento em que a aeronave está pousando ou decolando. A aeronave ela foi projetada para voar, então raríssimos acidentes ocorrem com a aeronave cruzeiro. Geralmente os momentos mais críticos são o pouso e a decolagem. E por isso que verificar a segurança da pista de pavimentos é tão importante. A macrotextura ela é a capacidade que o investimento tem de escoar a água entre esses agregados. E a microtextura, uma vez que ela é uma rugosidade menor, micrométrica, ela já representa a capacidade que esse pavimento ele vai ter de quebrar a película residual de água que está sobre ela. Uma vez que a microtextura ela é micrométrica, ela é milimétrica, ela tem dimensões até de meio milímetro. E tenta-se então ter um pavimento que tem uma macrotextura e uma microtextura adequadas para que a aeronave não ocorra a ela, que também ocorre com muitos veículos, muitos carros, que é a hidroplanagem, também chamada de aquaplanagem. A hidroplanagem aqui ela está exemplificada na tese de doutorado da professora Márcia Apes, e quando um pneu ele entra em contato com o pavimento, entende-se que esse pneu em contato com o pavimento ele projeta sobre o pavimento uma elipse, que é representada por essa elipse aqui. Então ela divide ela em 3 zonas, e nessas 3 zonas ela explica os tipos de hidroplanagem que pode ter em cada uma delas. Bom, então para a gente verificar essa macrotextura e a microtextura, foram feitos ensaios da mancha de areia do Pedro Britânico. Por que eles foram escolhidos? Porque são ensaios de fácil manuseio, são ensaios com equipamentos que não demandam energia elétrica, são fáceis de serem transportados, são ensaios consagrados pela literatura científica e utilizados também no mercado. E além disso, os equipamentos eles também não envolvem custos muito elevados. Então foram selecionados na pista, a pista do aeroporto da Serrinha ela tem 1.535 metros de comprimento por 30 de largura. Ela é considerada uma pista da categoria 2C. Então a aeronave crítica dela é uma TR-72, né, uma aeronave que já pousou ali bastante nela, das empresas Azul e Trip. Bom, foram selecionados 14 pontos nessa pista, ao longo de 1.300 metros, dos seus 1.535. Então o ponto P1 ele se situa 3 metros à esquerda do eixo central, o ponto P2 3 metros à direita, o ponto P3 3 metros à esquerda, e assim sucessivamente. E a distância longitudinal dos pontos é de 100 metros. Então aqui nesse esquema a gente consegue verificar um pouco melhor. Observe, o ponto P1 aqui, P2, P3, P4, P5, até o nosso P14. Bom, a pista é muito extensa, mas a gente consegue observar que os pontos ímpares, P1, P3, P5, P7, P11 até o P13, eles estão do lado esquerdo do eixo central aqui, dessa linha tracejada. Essa é a cabeceira 03 da pista e essa é a cabeceira 21. Então o ponto P1 ele começa na cabeceira 03, que é a cabeceira mais utilizada, mais crítica, que pode nos dar os resultados mais críticos, por isso que ela é a mais interessante do nosso trabalho. E os pontos pares, consequentemente, estão do lado direito do eixo central. Os ensaios são regulamentados por normas estadunidenses, a STM E965 e a STM E303. A STM é a Associação Estadunidense de Normas, similar à nossa ABNT. Só que existe uma rede temática de asfaltos que ela é coordenada pela Petrobras, ela tem vários entes filiados a ela, várias universidades, e essa RTA ela fez um compilado dessas normas estadunidenses, e esse compilado foi utilizado para a nossa referência, baseado nas normas. Então, o ensaio da mancha de areia ele é composto pelos seguintes materiais. Ele tem esse cilindro metálico, aqui os frascos com areia. Esse cilindro metálico ele tem na base dele uma superfície de borracha, a base dele circular vem de borracha. E a gente utiliza também régua para fazer as medições e uma prancheta também para fazer as anotações. Então, primeiro, onde será feito o ensaio é feita uma limpeza, com vassoura ou com escova, sempre. Depois, o conteúdo dos frascos é colocado no cilindro metálico, o cilindro que ele tem um volume conhecido, no nosso caso, um volume de 25 mil milímetros cúbicos. Então, aqui está sendo o momento da execução do trabalho pela doutora, nosso colega, colocando então o material do frasco sobre o cilindro. Depois a areia é espalhada em movimentos circulares, até que todo o volume de areia ele tenha sido espalhado ali por aquele espaço.
por aquele ciclo e não sobe mais torrões de areia, até que ela fique então bastante quente ao solo. Por quê? Porque todo o volume de areia já vai ter sido preenchido, já vai ter sido ocupado pelos espaços, já vai estar dentro dos espaços entre os agregados. Então aí é feito o espalhamento da areia. Depois que essa areia é espalhada, realizam-se 4 medidas do diâmetro desse círculo de areia. Então é feita a média dessas 4 medidas. A partir dessa média dessas 4 medidas, se obtém o diâmetro médio, e a partir do diâmetro médio se calcula a área do círculo de areia. Então aqui está sendo realizada uma das 4 medições. 1, 2, 3, 4. Foram feitas 4 medições. Esse aqui é o ponto então a 600 metros da cabeceira, do lado esquerdo. Com o valor da área, aí a gente faz um estudo geométrico. Por quê? Você tinha um volume de areia de 25 mil milímetros cúbicos, dividido por uma área, πr ao quadrado, você vai dividir volume por área, obtendo assim uma dimensão linear, 1 milímetros também, no caso. Então, dividindo esse volume de areia, que era 25 mil milímetros cúbicos, pela área ocupada pelo círculo de areia, você obtém a profundidade média. A análise básica do ensaio consistiu no seguinte: se você conseguir espalhar mais areia, significa que esse pavimento ele tem uma macrotextura mais fechada, o que quer dizer que os grãos, os agregados, eles estão mais próximos uns dos outros. Com isso você consegue espalhar por uma área maior. E o contrário também. Se esses agregados estiverem mais afastados uns dos outros, você não vai conseguir espalhá-los muito. Então você vai fazer um círculo pequeno, atingindo assim uma profundidade maior. E aqui existem os valores de referência da macrotextura, desde muito fina até muito aberta, ou muito fechada até muito aberta e muito grosseira. O ensaio do pêndulo britânico foi realizado então para se medir a microtextura do pavimento. Primeiro é feita a limpeza também com escova com vassoura. Depois é posicionado esse pêndulo britânico e ele é ajustado, nivelado, assim como se nivelam os equipamentos de topografia. Com a bolha para nivelamento aqui, nós verificamos se ela está bem centralizada. Ele não precisa ser colocado em uma superfície horizontal, justamente por ele ter esses ajustes. E as pistas de aeroportos, elas geralmente também não são 100% planas. Inclusive a pista do aeroporto da Serrinha tem uma diferença de 6 metros entre as cabeceiras, de 6 metros de altura. Então, é ajustada a altura do pêndulo, de modo que a borracha vai entrar em contato com a borracha que eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ela percorra uma distância de 12,5 cm no solo. Depois que você consegue fazer esse ajuste, você garante que esse pêndulo não está nem muito alto nem muito baixo, mas que ele está fazendo esse trajeto de contato de 12,5 cm, aí você molha a superfície e você libera o pêndulo a primeira vez, porém sem realizar a medida. Então aqui está a referência dos 12,5 cm, essa aqui é a borrachinha que vai entrar em contato com o solo. E aqui está o parafuso de ajuste de altura. Então se você solta o pêndulo e essa borracha ela tem contato com o solo menor que 12,5 cm, significa que o pêndulo está muito alto. Você tem que pegar esse parafuso e baixar o pêndulo. E o contrário também, se o contato da borracha com o pavimento está maior que 12,5 cm, é porque o pêndulo está muito baixo, então ele tem que ser levantado. Bom, outra foto aqui de outro ângulo, verificando aqui o parafuso, né, que vai fazer o pêndulo subir ou descer. E aqui eu já deixo também essa referência que é para o ponteiro, para onde o ponteiro vai ser zerado. Para zerar o ponto, você depois de ter verificado que a distância é de 12,5 cm, a distância percorrida pela borracha, você zera o ponteiro. E aí você colocando o ponteiro no zero, você vai soltar o pêndulo, soltar o braço do pêndulo e vai verificar então com o ponteiro qual que é o valor de resistência à derrapagem do pêndulo britânico. Realizam-se então 4 medidas e se obtém a média. Então aqui o ponteiro está sendo zerado e após ele ser zerado com a superfície molhada, então é liberado aqui o pêndulo e ele solta. E depois de solto, o ponteiro sobe e aí você vê a indicação do VRT, do valor de resistência à derrapagem. A análise também básica é a seguinte: quanto mais rugosa for a superfície, a resistência do pavimento ao movimento do pêndulo vai ser maior. Então, se o pavimento ele for mais rugoso, o ponteiro vai subir menos. Se ele for menos rugoso, do lado contrário, o ponteiro vai subir mais. Então, a ideia para a segurança é que o ponteiro suba pouco, para que você tenha uma aderência maior. Quanto menos o ponteiro subir, em fatores de segurança das aeronaves, melhor. Por quê? Porque você tem uma
o pavimento mais rugoso. Aqui estão os valores de referência da norma também, o manual de restauração de pavimentos asfálticos do DENIT, para microtextura, desde perigosa a muito rugosa. Então, após a realização dos ensaios, os valores são colocados nas planilhas de campo, e das planilhas de campo, é feito um quadro resumo. Então, primeiro para macrotextura, só para a gente ter uma referência, essa foi a planilha que nós utilizamos. Claro, em campo eu fiz à mão, depois eu passei para o computador. E o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, ele normatiza valores de macrotextura. Ele fala que a macrotextura ela deve ter no mínimo 0,6 milímetros de profundidade, ou seja, você deve ter macrotexturas no mínimo médias. Só que macrotextura média ela vai de 0,4 a 0,8 milímetros. Então você tem que ter 0,6, ou seja, pode ser média desde que um valor de profundidade no mínimo 0,6, ou ela deve ser aberta ou muito aberta. No nosso caso, dos 14 pontos, 10 tiveram uma macrotextura média e 4 tiveram uma macrotextura fina ou fechada. Porém, dos que tiveram uma macrotextura média, nenhum deles teve a profundidade da norma. A profundidade máxima que nós tivemos foi de 59 milímetros. Portanto, a macrotextura do pavimento ela está fora do regulamento, que o regulamento prevê. E os resultados da microtextura também foram colocados em planilha. A norma, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, ele não coloca parâmetros para o ensaio do pêndulo britânico, porque existem outros ensaios que são utilizados hoje. Por exemplo, o speedometer, o Bremcaster e outros, que eles são ensaios dinâmicos do coeficiente de atrito. Apesar disso, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ele prevê valores de referência para a microtextura do pavimento rodoviário, que não é o nosso caso. Segundo o DENIT, a microtextura ela deve ter valores iguais ou superiores a 55 do pavimento rodoviário. No nosso caso, dos 14 pontos ensaiados, todos eles tiveram microtextura rugosa ou muito rugosa. 10, na verdade 12 tiveram microtextura muito rugosa e 2 tiveram microtextura rugosa. Todos eles tiveram os valores de resistência à derrapagem superior aos 55 previstos pelo DENIT. Então, especialmente aqui na cabeceira 3, que é um dos pontos críticos do ensaio, ali a microtextura teve valor de resistência de derrapagem de 60. Isso é uma coisa muito boa, porque ele já está acima do valor previsto pelo DENIT, ainda que considerando ser um pavimento aeroportuário e não rodoviário. Então, após isso, foi feito ponto a ponto um quadro resumo com os valores de macrotextura e de microtextura. Então, a gente consegue observar que próximo à cabeceira, que são os pontos P1 e P2, são os pontos mais críticos da macrotextura, onde ela é fina ou fechada, e a microtextura também, ela não é muito rugosa, ela é apenas rugosa. Bom, finalmente, então, a gente verifica que as normas de aviação são muito recentes. Para você ter noção, o REBAC 153, que é esse regulamento que foi utilizado como referência, ele foi feito em 2012, porém ele teve emendas acrescentadas em 2016, 2017, 2018 e duas desse ano. Duas emendas foram acrescentadas muito recentemente. O manual para sistema de gerenciamento de pavimentos aeroportuários, ele foi lançado em 2017, também é muito recente. Por isso que é importante quando o gestor público ele elabora o plano de aeroportos, que ele tenha noção de que para a concessionária, se ele for abrir uma concessionária, não for deixar seu domínio público, que a concessionária tenha tempo e condições de se adaptar às normas, para que ela tenha um retorno financeiro, porque ela tem interesse nesse retorno financeiro, mas para isso ela tem que ter condições de viabilidade. Possíveis camadas podem ser colocadas aí como sugestões para melhorar os aspectos da macrotextura do pavimento, como a camada porosa de atrito, que era uma camada drenante de água, então ela consegue drenar mais a água do que o pavimento convencional, e o SMA, que significa, em língua portuguesa, asfalto de matriz pétrea, também ele tem uma capacidade de carga até bem interessante, também pode ser colocado sobre o revestimento. Essas duas soluções, elas são soluções um pouco mais custosas. Então, uma solução talvez um pouco até mais econômica, mas também muito utilizada, até esteve bastante em pauta no aeroporto de Congonhas, com um acidente muito drástico que ocorreu lá com a empresa TAM, ainda nos anos 2007, é fazer o grooving, que são os cortes aqui transversais da pista. Com isso, você também consegue ter uma macrotextura um pouco melhor, você consegue drenar melhor a água do pavimento. Bom, é isso então, senhores.